Haïti besoin de la paix. Haïti besoin de stabilité. Essa é a voz de Ariel Henry, o primeiro-ministro do Haiti, que renunciou ao poder em meio a uma onda de violência. Um país cujo 80% do território é hoje controlado por gangues armadas que ameaçam até escalar a crise para um genocídio caso não tenham participação em um novo governo. As Nações Unidas estimam que mais de 300 mil pessoas já tiveram que deixar suas casas. Pelo menos 5 mil pessoas foram assassinadas no país no ano passado. Só em janeiro deste ano foram 800 mortos. O líder da Aliança de Gangues, Jimmy Cherizier, disse que é o povo do Haiti que deve escolher quem vai liderar o país. E um território em que quase metade da população de 11 milhões e meio de pessoas enfrenta níveis catastróficos de fome. É mais uma crise humanitária numa história recente de desastres naturais, epidemias e ocupações externas mal-sucedidas. Em 2010, ano em que a missão da ONU se preparava para deixar o país, um terremoto atingiu o Haiti, deixando 220 mil mortos e 1,5 milhão de pessoas sem ter onde morar. E no mesmo ano de 2010, um furacão. São várias preocupações. A mais recente é com casos de cólera, já que muitas caixas d'água foram destruídas no terremoto. Além do terremoto e tremores, a população do Haiti enfrentou nesta semana o furacão Grace. A violência no país também isolou produtores e dificultou a entrega de alimentos. As Nações Unidas alertam que praticamente metade da população do Haiti, cerca de 5 milhões de pessoas, estão em situação de segurança alimentar aguda. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o país esquecido do Caribe, mergulhado no caos. Como a renúncia do primeiro-ministro abre um novo capítulo de crise política no Haiti, um território marcado pelo fracasso de uma missão humanitária liderada também pelo Brasil. Eu converso com Neno Garbers, brasileiro que mora no Haiti desde 2012. Ele é professor no Centro Cultural Brasil-Haiti e pesquisador de cultura e literatura. E fala comigo direto da capital, Porto Príncipe. Depois, falo com João Fernando Finazzi, pesquisador de História Política do Haiti, doutor em Relações Internacionais e atua no Grupo de Estudos em Conflitos Internacionais da PUC São Paulo. Quarta-feira, 13 de março. Neno, você já mora no Haiti há bastante tempo, então deve estar muito acostumado a vivenciar turbulências políticas diversas. Então eu vou te pedir para nos contar como é que é viver num país com tanta instabilidade política, instabilidade social. E queria entender onde é que você está exatamente, onde é que você vive exatamente, porque a rotina de alguém que mora num país cujo território, 80% dele já é ocupado, dominado por gangues, deve ser um baita desafio, né? O Haiti me encantou, eu faço pesquisa sobre o país, que tem uma cultura magnífica, tem uma história lindíssima em relação também aos próprios países da América, né? Um país que trouxe a liberdade para uma série de outros países e outros povos. Em 1804 conseguiu, né, fazer uma revolução extraordinária. E como que é isso? Eu acho que é uma eterna readaptação, né? A micropolítica do Haiti ela é muito forte, assim, tem redes de ajuda, tem redes de solidariedade muito fortes. Então, para te dar uma noção, né, quanto à questão da violência, por exemplo, tem muitos grupos que se unem e fazem ali brigadas há anos, né, em várias regiões. Isso, obviamente, traz um pouco de segurança, né? Então, acho que quando você se une com as pessoas, né, assim, nesses contextos, isso também eu tive que me organizar como os haitianos se organizam, né? E como é que o seu bairro é afetado pela violência? Já morei em outros bairros, mas há alguns anos eu estou aqui de volta nessa região aqui de Pétionville, que é um dos 20% que está menos afetado. É afetado também. Existem gangues aqui também. Só que essas gangues não têm o nível de agressividade de outros. Então, elas vivem, mas elas vão por outros caminhos diferentes dessas grandes gangues, assim que eu prefiro chamar, né, que estão dominando uma boa parte da cidade aí, né? Então, aqui nessa região existe sequestro, existe furto, existe outras coisas que também aumentaram. Sequestro não existia no Haiti dessa forma. Em 2004 existia um sequestro político ali especificamente, mas hoje em dia não, né? Hoje até vendedores de rua já foram sequestrados com pouquíssimo recurso. Então, é uma coisa bem generalizada, né? O Haiti infelizmente bateu recordes mundiais aí nos últimos 2, 3 anos, né?
de sequestro per capita. No Haiti, 17 americanos foram sequestrados por integrantes de uma gangue. São missionários cristãos e suas famílias, incluindo crianças. E a polícia haitiana disse que o grupo responsável é o mesmo que, em abril, sequestrou 2 freiras e 5 padres franceses. A gente aqui tá numa situação um pouco menos pior, né? Mas que também exige muita atenção. Então, todo mundo saindo menos. E como é que a violência aí no Haiti já afetou a sua vida e o seu trabalho? Você chegou a mencionar que vira e mexe você tem que adiar algumas atividades culturais em razão da violência, mas eu queria que você detalhasse um pouco mais em imagens para a gente entender a dimensão aí do quão violento é o país, ou está o país. Na época que teve, em 2018, 2019, tinham muitas manifestações contra o governo, na época do ex-presidente que foi assassinado em 2021, né, o Jovenel Moïse. O presidente do Haiti, Jovenel Moïse, foi assassinado com um tiro na cabeça dentro de casa durante a madrugada. Jovenel Moïse comandava um governo turbulento. Venceu o primeiro turno das eleições em 2015, que acabaram anuladas após acusações de fraude. Um governo interino assumiu até que um novo pleito fosse realizado no ano seguinte. Moïse venceu e assumiu em 2017. Ali eu morava, aqui de frente para essa praça também. Eu já trabalho aqui, mas eu morava também de frente para a praça. E eu estava até na República Dominicana viajando de férias, e eu fiquei sabendo que estavam tendo essas grandes manifestações, e ali tudo mudou, porque aqui, todo mundo fala que foi a partir dali que o país entrou realmente num novo ciclo. A gente teve ali muita instabilidade, o país ficou fechado praticamente um mês. A primeira semana foi muito intensa, assim, de você ter medo de sair na rua. Os primeiros dias eram todas as ruas completamente desertas. E esse um mês ele foi até o governo conseguir começar a se posicionar. Então, ali eu achei que eu ia perder, inclusive, a minha casa, porque as notícias que eu tinha de que vários lugares estavam sendo queimados e eu não tinha nem como tirar minhas coisas dali, né? Fiquei bem chocado com aquilo. Felizmente não aconteceu nada, mas 3 vizinhos perderam tudo, né? Então foi tudo muito perto, né? Depois eu decidi mudar, fui para uma região mais popular aqui, um pouco perto. Às vezes, é que nem eu digo, as regiões mais populares durante muito tempo eram sinônimo de segurança. Eu dormia de porta aberta, eu dormia no que a gente chama no Haiti de uma lacu, que é um quintal de várias casas. É assim que os haitianos se organizam historicamente, né? Isso desde a época da colonização também. Então, você na lacu, você tem 4, 5 famílias que estão juntas ali, elas se dão segurança. Como se fossem vilas? É como se fossem mini vilas, exatamente, muito pequenas. E aí você, do lado tem uma outra lacu, do lado uma outra lacu, e aí você vai fazendo nesse sentido uma vila realmente um pouco maior. E era uma região aqui, 20 minutinhos daqui, completamente tranquila, dormia de porta aberta, passei 3 anos lá. Mas até ali foi dominado. Aí em 2021 eu tive que novamente tentar voltar para essa região mais perto do trabalho, porque eu fiquei com muito medo, né, do percurso. O percurso começou a ficar perigoso. Eu fui hostilizado pela primeira vez num país que eu tinha passado 10 anos viajando, fiz tudo que você podia imaginar, fui em tudo quanto é cidade aqui, fiz pesquisa em tudo quanto é lugar. E aí depois tudo dali, a partir dali mudou, né? E aí depois de 20, 21, especialmente 22, assim, aí a circulação diminuiu muito. A última vez que eu fui para a praia, aqui num país que é maravilhoso, no Caribe, foi em 2021. Você sente que o Haiti virou um país mais esquecido depois da saída da missão de paz da ONU, depois da saída da MINUSTAH? Ou você acha que mudou pouca coisa, assim, não houve grandes alterações? Eu sinto que, em termos de esquecimento, eu sinto e tenho total certeza que houve um esquecimento. E isso eu digo por conta da narrativa que foi criada, de que essa missão saiu daqui com sucesso. A missão, na época, era a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, a MINUSTAH, né? Porque ela foi uma missão que, na prática, deixou uma bomba relógio no país e saiu. Em que sentido, né? Você teve uma série de investimentos ali, muito mais na área bélica. Você não pensou em reinserção dessas pessoas na sociedade, o foco da missão era desarmamento, desarticulação das gangues e estruturação da Polícia Nacional. Também não aconteceu. O investimento de mais de $1 bilhão por ano aqui, ele não foi, durante 13 anos, não foi na Polícia Nacional, não chegou a 10% o investimento, enfim. Então tem uma série de fatores que fazem a gente poder dizer isso. E você espera o quê do futuro aí no Haiti?
Você pensa em voltar para o Brasil? Você vai insistir, vai ficar no Haiti? Eu não sei se eu sou meio cabeça dura. Eu já tenho uma vida aqui, né? Eu passei um terço quase da minha vida aqui. Eu acho que eu nunca vou conseguir deixar o Haiti, assim, exatamente. Mas você tem esperança de que as coisas melhorem? Tenho esperança e eu acho que isso também depende da gente, porque como também o Haiti é um país que entrou nesse nível de dependência internacional, eu acho que se a gente tem uma autocrítica do que foi feito aqui nas últimas décadas, né, não só nessa última missão, e o Brasil também, entre outros países, tome a frente de uma cooperação sul-sul, que pense, acho que de uma forma mais colaborativa, que seria muito bem-vinda aqui, os haitianos teriam um grande apreço por isso, identificariam rapidamente outros tipos de iniciativa. Neno, eu desejo muito boa sorte para você e queria muito agradecer por você ter topado conversar com a gente para nos ajudar a entender pelo menos um pouco do que está acontecendo, né, de como está a vida hoje no Haiti. Muito obrigada. Obrigado vocês e um prazer conhecê-los. Tamo junto. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o João Fernando Finazzi. João, a história do Haiti parece enredo de filme. O Haiti conseguiu a sua independência com a única revolta bem-sucedida de pessoas escravizadas na América e venceu também o exército de ninguém mais, ninguém menos que Napoleão Bonaparte. Um país que tem essa história e esse simbolismo, né, de abolição e de independência se torna um país tão dependente de ajuda externa. O Haiti, acho que até hoje ele paga o preço por essa rebeldia. Desde o momento que ele conseguiu consolidar a sua revolução, que foi um fato histórico notável, né? O primeiro e único caso da história moderna de uma rebelião de escravos que é bem sucedida em se libertar ali das amarras da escravidão, expulsar os colonos e conseguiu ao mesmo tempo a sua independência política. Logo que a revolução ela se consolida, o Haiti ele foi condenado ao ostracismo internacional. As notícias sobre a revolução elas foram profundamente contidas pela elite escravocrata ao redor do globo, né, tentando evitar que os escravos ao redor do mundo se inspirassem no exemplo haitiano. O Haiti também não foi reconhecido diplomaticamente pelas grandes potências da época. A França demorou 20 anos para reconhecer o Haiti como Estado e só o fez a partir do momento em que, sobre a força das armas, exigiu que se pagasse uma indenização que hoje alguns cálculos do New York Times indicaram que equivalem a 4 vezes o PIB do Haiti. Então, uma quantia enorme que o país demorou mais de um século para pagar. E, por outro lado, o Haiti também passou ao longo do século XX também lutando, além dos legados coloniais, escravocratas, também lutando contra os legados que uma ocupação norte-americana de 1915 a 1934 deixou no país. Essa ocupação americana ela acabou com um exército nativo haitiano, criou um outro exército a partir da orientação dos Estados Unidos e favoreceu, por assim dizer, um poder militar que se manteve no país e coordenou, sob forma de ditaduras brutais, a vida política. E nos anos mais recentes, se a gente for considerar a partir dos anos 90, a gente também tem que ter ideia que o Haiti passou a ser alvo também de uma série de atuações de ONGs internacionais. Esse quadro de desigualdade e de miséria profunda, ele também instigou a atuação de uma série de ONGs internacionais que foram ao país, exatamente para fornecer serviços públicos que não são fornecidos pelo Estado, principalmente a partir dos anos 90, uma série de decisões de liberalização da economia no país. Mas essas ONGs passaram a ocupar esse espaço, que antes era do Estado, e fornecer desde alimentação, serviços de saúde, moradia, enfim, e boa parte dos recursos que essas organizações funcionam são recursos dependentes da ajuda internacional. Então, e isso agravou essa situação em que
o próprio país também passou a se tornar cada vez mais dependente da ajuda externa. Né? Um outro lado, né? Um lado mais complexo da ajuda internacional é esse lado em que acaba se criando mecanismos de dependência, que em alguns momentos da história recente do Haiti foram usados também para pressionar o próprio governo haitiano. Então, a depender das medidas que o governo tomava, os doadores internacionais acharam mais adequado suspender ou diminuir a ajuda que era enviada para o país para forçar o governo também a tomar tal ou qual decisão. Quando você fala desse período de ocupação americana, eu me lembro de uma cena, logo depois do terremoto avassalador de 2010, eu fui destacada para lá para cobrir as consequências do terremoto, e eu estava em campo num determinado dia, e o Palácio do Governo, a sede, portanto, né, do principal poder lá, tinha sido bastante destruída pelo terremoto. E, de repente, eu vejo um helicóptero Tomahawk com militares americanos pousando justamente dentro da sede do governo. E essa cena me foi muito forte. Eu disse assim, puxa vida, você não entra no Palácio do Governo assim, né? Ainda que o pretexto fosse uma ajuda humanitária, havia ali um simbolismo esquisito, incômodo naquela circunstância. E me lembrou, quando você falava desse período de ocupação, me lembrou essa cena desse passado. É isso, veja, e inclusive, se a gente pensar nos acontecimentos pós-anos 90, né? Em 91 você teve um golpe militar promovido pelo exército, alguns membros do exército haitiano, e depois se descobriu que boa parte desses membros eles estavam na lista de pagamentos da CIA. Em 94, os Estados Unidos lideraram uma intervenção com 20 mil marines para reconduzir o presidente deposto à presidência. Depois continuaram no país por alguns anos, treinando a polícia haitiana, equipando a polícia haitiana, treinando os juízes, enfim, tentando fazer uma série de iniciativas que hoje voltaram a ser discutidas também para lidar com o país. Né? Isso, eu estou dizendo, antes da MINUSTAH ainda. Né? A MINUSTAH ela vai entrar em 2004, ficar 13 anos ali também, tentando desenvolver uma série de iniciativas que, como a gente está vendo, não contiveram, né? Não deram as bases estruturais para resolver essa situação, porque é uma situação que as intervenções internacionais elas não têm os mecanismos necessários para resolver completamente. João, o primeiro-ministro do Haiti renunciou ao cargo, gangues armadas cobravam que ele o fizesse, ameaçaram uma guerra civil se ele resistisse. Então eu quero te perguntar, há chance de um grupo armado, por exemplo, tomar o poder? Bom, essa chance ela existe. Não dá para a gente dizer que não há, inclusive observando o que tem acontecido nos últimos dias e nas últimas semanas. Ariel Henry enfrenta uma crise de legitimidade. Ele assumiu o poder interinamente em 2021, depois do assassinato do então presidente Jovenel Moïse, mas nunca convocou eleições. Há 10 dias, uma aliança de gangues criminosas tem espalhado violência pela capital do Haiti e arredores, pedindo a saída de Henry. O Haiti está sob emergência até abril. As gangues já controlam boa parte da capital, incluindo o aeroporto. Gangues atacaram a principal penitenciária do Haiti, liberando quase 3.700 detentos, isto é, 97% do total. Há 3 anos, a capital vive uma era de terror, com as gangues controlando 60% de Porto Príncipe. Mas a situação agora é dantesca. As gangues dominam quase 90% da cidade. A perspectiva de uma operação de intervenção, por exemplo, internacional, ela está cada vez mais longe, né? Considerando o recente anúncio, inclusive, do Quênia, que não vai mais participar dessa operação, dessa missão, que foi autorizada pelo Conselho de Segurança da ONU em outubro do ano passado, mas que até hoje ainda não tem nenhum país que possa liderar essa atuação. E, por outro lado, se a gente considerar, talvez, uma possibilidade de uma intervenção, digamos, dos Estados Unidos, né? Ainda é uma possibilidade muito remota de que isso aconteça. Há uma chance verdadeira e significativa de que
algum grupo, né, alguns dos grupos ou uma coalizão de grupos armados, que talvez seja uma hipótese mais correta, tome o poder no país, né? Um problema é agora também a gente se perguntar quem que assumiria, né? Porque há uma fragmentação muito grande, embora tenha essa liderança a partir dessa figura, né, do Jim Cherizier e da G9, mas há uma fragmentação muito grande, inclusive o que unia muito esses grupos era a oposição ao Ariel Henry, né? Agora que ele está fora do governo, há também a possibilidade de haver aí intensificação de atritos internos também esses grupos. Ariel Henry disse que vai sair do poder, mas colocou algumas condições para isso. O primeiro-ministro do Haiti afirmou que só vai sair do poder depois da criação de um conselho presidencial de transição. O grupo vai ser formado por 2 observadores da sociedade civil e 7 integrantes de partidos políticos e do setor privado. E vai ser responsável por escolher um novo primeiro-ministro interino e criar um conselho eleitoral provisório que vai convocar novas eleições no país. As primeiras desde 2016. Acho que vale a pena a gente voltar um pouco na história, porque você falou dos grupos armados e em outros momentos a história do Haiti também ficou marcada por guerra entre gangues, por briga entre gangues. E aí eu acho que vale a pena a gente começar a partir de 2004, melhor, entre 2004 e 2017, porque foi justamente essa guerra de gangues, essa briga de gangues que justificou a ida de uma missão de paz da ONU para lá. O Brasil, inclusive, liderou essa missão de paz. O nome é MINUSTAH e o objetivo da MINUSTAH era garantir estabilidade social no Haiti. Qual é o legado que essa missão deixa? Porque quando eu ouço você falar, João, logo me vem à mente, tá, e a MINUSTAH não era para ter dado em alguma coisa? Eu cansei de ouvir generais agora do período Bolsonaro que viraram ministros e que lideraram a MINUSTAH e que falavam do grande êxito. Quando você descreve para a gente o que está acontecendo agora e o tamanho do risco, eu fico me perguntando se a MINUSTAH, se a versão de que a MINUSTAH foi um sucesso é uma versão falha. Na realidade, essa ideia do sucesso ela está cada vez mais sendo demonstrada que não foi bem assim, né? É uma narrativa que ficou muito forte aqui no Brasil. A missão teve suas conquistas, né? Isso é importante, né? Então, reconhecer processos em que alguns grupos armados foram contidos, você teve iniciativas muito boas também de promoção de acordos e de paz entre diferentes grupos armados ali no Haiti, mas a missão ela trouxe uma série de problemas também para o povo haitiano. O Brasil enviou ao Haiti 37 mil militares brasileiros, em sistema de rodízio semestral. Os militares brasileiros chegaram em 2004, quando o Haiti estava à beira de uma guerra civil. O então presidente Jean-Bertrand Aristide foi expulso por uma população revoltada com a crise econômica. Gangues e milícias disputavam o poder em confrontos violentos. Vamos lembrar alguns casos que também ajudam a gente a entender porque há, em alguns grupos no Haiti, uma forte resistência a uma nova intervenção. Isso é um fato importante também. A gente pode citar os casos de violência sexual também, cometidos por soldados da MINUSTAH. São muitas denúncias? Você tem algumas denúncias, né? Algumas denúncias, mas que também não foram investigadas a fundo. Você tem um caso, talvez o mais claro deles, é o caso do cólera, né? O cólera ele foi reintroduzido, aliás, ele foi introduzido ao Haiti, que não tinha histórico da doença, por tropas nepalesas que estavam atuando dentro do contexto da MINUSTAH. E durante as intervenções nas favelas, você teve também diversos casos em que pessoas foram mortas em meio a trocas de tiro entre soldados da MINUSTAH e essas gangues, né? Inclusive grupos da sociedade civil haitiana estão organizados para tentar buscar também algum tipo de reparação ou justiça frente a essas mortes, né? Mas isso dito, eu acho que talvez mais importante para a gente pensar essa reincidência desse quadro no Haiti
é reconhecer também que uma intervenção internacional ela não tem as ferramentas adequadas e necessárias para lidar com um problema que é estrutural do país. Essa fragmentação da violência, por assim dizer, e essa fraqueza institucional que o Estado haitiano tem, considerando seus grupos armados, considerando as polícias, por exemplo, é uma questão estrutural no país, inclusive a articulação entre elites políticas e econômicas com esses grupos armados. Há praticamente um consenso na literatura acadêmica que vai apontar na direção de que boa parte desses grupos armados que a gente está observando atuando no Haiti agora, eles têm vínculos diretos com membros da elite política e econômica haitiana e estrangeira, que utiliza desses grupos e utilizou praticamente por décadas na história da política haitiana, mas esses grupos que são utilizados por essas elites para eventualmente pressionar determinado candidato, realizar algum tipo de ação criminal para favorecer interesses econômicos. E agora, com a novidade, né, e também lembrando sua primeira pergunta, que alguns analistas, e a gente tem observado também, é o crescimento de uma unidade nesses grupos. Fiquei só com uma dúvida ainda sobre o assunto MINUSTAH. Quando você fala, né, que quando a gente passa ali por um questionamento ao legado da missão de paz da ONU, os militares brasileiros sempre se jactaram de que o momento, né, a fase em que o Brasil liderou, portanto, os militares brasileiros lideraram a missão de paz, que foi uma liderança diferente das outras encampadas por outros países. A literatura, seus estudos confirmam essa ideia ou não? Olha, aparentemente, né, houve uma certa resistência inicial dos brasileiros em engajar em ações armadas mais intensas. Né, isso logo no início da missão, 2004, 2005. Então há relatos, por exemplo, dos generais brasileiros reclamando de que havia pressões dos Estados Unidos para que tomassem medidas mais violentas de intervenção nas favelas. Mas essa resistência inicial ela se dissipou. Né? Ela se dissipou principalmente a partir de 2005, quando você tem uma operação chamada Punho de Aço, liderada pelo general Heleno, em que até hoje é uma operação, quando eu falei aqui que você teve casos, né, de intervenção com várias mortes, essa é uma delas, né, em que, inclusive, ainda não recebeu, digamos assim, a devida resposta pública para as vítimas. Né? Porque foi muito sangrenta? Isso, você tem relatórios ali com tiros de helicóptero e tiros a esmo, né? Então, você teve casos de pessoas que foram mortas dentro de casa, de tiros que atravessaram os telhados finos, né, dos barracos nas favelas. Então você teve vários mortos ali, relatos de hospitais lotados com esses mortos. Por outro lado, você teve ao mesmo tempo, e aí sim é um diferencial muito importante, que eu acho inclusive é algo que o Brasil poderia dar mais atenção, que é da cooperação. Né, as iniciativas de cooperação Sul-Sul, as iniciativas de produção de alimento, de fornecimento de alimento, que são honradas. Né? João, muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Volte outras vezes aqui no assunto. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui e obrigado pelo convite. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Neste episódio colaboraram também Sara Rezende e Ellen Menezes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.